dados que são escritos e o nome desses escritos é algoritmo. Só que esses algoritmos estão dentro de caixas pretas opacas que não sabemos como funcionam. Então a gente, quando ouve uma música num desses aplicativos, Deezer, Spotify, qualquer um deles, e depois vem uma outra sugerindo, a gente acha até bacana, tá, legal, não conhecia, papapá, mas você não sai dali, então você não conhece outra coisa. Então, se aquilo ali for manipulado, você não sai daquilo e você vai passar a gostar daquilo que te empurraram com interesse comercial, porque eu não tenho informação sobre como o algoritmo está escrito. Ou seja, é um algoritmo opaco, que não permite a interpenetrabilidade. E são vários os sistemas de inteligência artificial disponíveis. A Meta tem o Llama, a Alphabet, que é o Google, tem o Bard, que agora chama Gemini, a Microsoft, que fez uma associação com a OpenAI, desse outro inominável também, dos satélites e do cabo elétrico, ChatGPT, a Anthropic tem o Claude, acabou de lançar recentemente, e aqui do lado, pequenininho, tem um monte de aplicação em texto, aplicação em imagem e vídeo, aplicação geradoras de som, enfim, a questão ambiental, a questão da saúde. A grande questão é, e aí entramos numa outra dimensão política desse debate, que isso não pode continuar assim, porque o mundo está na mão de 5 homens brancos localizados no Vale do Silício. Bom, vejam o drama que é quando o WhatsApp fica um turno sem funcionar. Agora, se o WhatsApp tem um dono, ele pode desligar a hora que ele quiser. O tal do Elon Musk diz que tirou os funcionários do Twitter, do X aqui no Brasil, mas não tirou o Twitter, claro, não fechou. Mas ele poderia fechar, ele é o dono. Então vejam, e qual é a questão? E quem fala isso é o Sam Altman, que é um cara que desenvolveu isso, o ChatGPT. Ele diz, estamos construindo essa inteligência artificial generativa para só depois como transformá-la em seguro. Porque eles estão experimentando tudo isso e nós somos as cobaias. Essa jornalista e pesquisadora espanhola que tem esse livro, que só o título já diz exatamente onde ela quer chegar, né? O inimigo conhece o sistema. E ela tem uma frase que é um pouco longa, mas eu vou ler porque eu acho ela sensacional. Ela diz o seguinte, ó, o que a tecnologia dentro do seu celular quer é engajamento, enganchar em espanhol. O engajamento é o ápice da felicidade na indústria da atenção. Introduzir comportamentos que promovam uma espécie de gesto que se automatiza com o tempo, criando rotina. O tipo de rotina que é ativado sem a gente perceber e que, repetida o suficiente, acaba acaba rodando mesmo quando não queremos. Quando é bom, chamamos de hábito. Quando é ruim, é vício. E aí ela conclui dizendo isso, ó, temos que aprender a desconfiar dos nossos desejos mais íntimos, porque não sabemos quem ou o que nos colocou ali. O exemplo do Airfry é exatamente isso. A gente passa a desejar o que não sabe nem quem foi que fez a gente desejar aquilo. A estratégia do supermercado é exatamente isso. Tem câmeras que olham o quanto tempo você demora para ver uma coisa, se daquilo você... Quando você navega na internet, se você clica uma vez, clica imediatamente, vê até o fim. Tudo isso está sendo controlado. Então, queridas e queridos, correndo aqui para fechar, o que nós estamos... Qual é o desafio que a gente tem pela frente? Estamos numa intensa disputa política. E, em última instância, o que está em jogo é a perspectiva de sociedade. Não é inteligência artificial, não é plataforma, não é ensino médio, não é educação, é o modelo de sociedade que nós estamos querendo. E claro que para esse modelo de sociedade que nós defendemos, considerar que a tecnologia não é neutra é uma base central. Ou seja, jamais considerem que qualquer dessas tecnologias que estão aqui na nossa mão e à nossa disposição, elas são neutras. Elas têm intencionalidade, elas são construídas com uma função, a função daqueles que dominam o
ser na lógica vertical, como pode ser numa lógica distribuída, que obviamente aqui defendemos. Então, aqui começam a aparecer palavras que antes não apareciam na sociedade e muito menos na educação. A ideia de que a inovação, e aí já trazemos para a inovação pedagógica, de que a inovação é algo de fundamental. E essa inovação, ela está muito associada à ideia dessa ideologia californiana, lá do Vale do Silício, mas também que vem lá atrás com a contracultura. E esta inovação, ela não está associada a uma perspectiva de criação de produtos originais que satisfazem as nossas necessidades, mas, ao contrário, ela é introduzida como um desejo nosso para uma nova mercadoria. Olha o Wi-Fi de novo entrando aí, tá vendo? Eu comprei o meu, viu? Comprei o meu. Não consigo usar direito, mas comprei. Queimo tudo. Gostava mais do forninho. Antigo. Então veja que esta ideia de inovação, ela vai definindo tanto a criatividade como a tecnologia. E o que ela faz de dramático? Ela oculta o caráter coletivo e acumulativo. Agora, saiu um chatbot aí que você fica conversando, é um menino brasileiro que desenvolveu, está na Folha de hoje, eu não conhecia também. Você fica batendo papo com uma inteligência artificial. Olha onde estamos chegando. Certo? E parece que é um papo interessante até, pelo que o Ronaldo Lemos escreveu. Tem coisas que funcionam. Claro, porque se ele trabalha tudo com o que a gente fala e que a gente escreve, é óbvio que vai ser um pouco isso que está acontecendo aqui. Por isso que a gente tem que desconfiar. Porque a gente não desconfia quando alguém fala alguma coisa para a gente, e não tem que desconfiar quando a máquina fala também. E aí o que acontece? Esse jovem desenvolveu essa tecnologia, a Google comprou, ficou rico. Então, esse é o problema nosso nos cursos profissionais de tecnologia e na universidade. A gente entra com 1000 estudantes para fazer informática e ficam todos pensando que vão ser comprados por uma dessas 5 e vão ficar ricos. Então você forma 1000, um fica rico e os outros 99 vão dirigir um aplicativo. E a gente continua formando para esse que vai ficar rico porque fez uma ideia grandiosa. Aí começam a aparecer, passar rapidinho, aquelas palavras que começaram a entrar na educação. Empreendedorismo, produtividade, eficiência, eficácia. Os mais velhos, lembro, nunca se falou disso em educação. Então, hoje isso tudo está nesta lógica de um culto à inovação, desta lógica de uma modernização, é a inovação tecnológica, certo? E com isso a gente vai perdendo esta ideia do coletivo e essa ideia do acumulativo. Portanto, e aí eu vou acelerar, porque já temos mais de 40 minutos, as dimensões do enfrentamento desse problema. Como é complexo, não dá para a gente pensar que nós da educação vamos resolver isso, percebe? Agora, nós temos que estar dentro. Então, tem dimensão legislativa, tem dimensão executiva, tem questão jurídica, tem a questão da desinformação, que tem que ver o que a gente faz com isso. Em última instância, há necessidade de uma governança mundial da inteligência artificial e há necessidade de forte investimento em ciência, tecnologia e inovação nessa perspectiva que a gente está falando. Para você ter uma ideia, esse é o CDR, Coalizão Direitos da Rede, é importantíssimo movimento de mais de 50 organizações da sociedade civil que fazem um trabalho magnífico, mostrando o uso da inteligência artificial para golpe 56. Quem não está recebendo hoje as ligações, já deve ter aparecido umas 10 aqui. Sua compra no Magazine Luiza foi aprovada de 3 mil. Eu andei comprando nada. Banco do Brasil me informa. Itaú informa, eu nem tenho conta no Itaú. Eles vão jogando, bota lá a máquina para funcionar, já é gravação, já é. E não tem controle, você bota lá no denuncia, daqui a pouco volta. Para invasão de privacidade, 43%. Falsidades ideológicas, 37%. Desinformação, 36%. Segurança digital, 35%. Então vejam que a inteligência
inteligência artificial está sendo usada por coisas esquisitas aí. Vejam outra coisa. Essa semana, acordo secreto entre Google e Meta para envolver as crianças e prender elas nesse engajamento, certo? E o que eles fazem? Pegam esse negócio dos influenciadores mirins, aí depois a Meta responde, não, mas na nossa plataforma não pode entrar menor de 13 anos, né? Me engane que eu gosto. Me engane quem gosta. Não tem nenhum mecanismo de controle. O cara bota lá a data que ele quiser e ganha aí quanto é. Esse aqui diz tem 1 bilhão de seguidores, etc e tal. Começam a receber dinheiro para poder vender os bets, esse negócio que agora virou o inferno, né, das apostas online. Menino de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos apostando online. Famílias, ou seja, a dimensão, esse é um desafio enorme para nós, famílias, e para nós, educadores. Por exemplo, desconhecimento da realidade nacional, Caribé. Isso aqui foi o Globo fez um teste com as inteligências artificiais disponíveis, nenhuma delas pega o boi cururu, pega o saci pererê, não entende. As comidas do Nordeste não entendem. Por quê? Porque nós não fornecemos tantos dados assim para eles, porque é tudo em cima dos dados. O racismo, a misoginia, a transfobia, a xenofobia, esse cartoon aqui, essa obra de arte, desse magnífico cartunista mineiro-baiano, Cal Gomes, na tarde, 3, 4, 5 vezes por semana, é perfeito para mostrar a questão do reconhecimento facial e o racismo que acontece no reconhecimento facial, é inteligência artificial. A questão ética das editoras. Essa editora aí negociou com a OpenAI os livros que os autores publicaram dela, os artigos, sem comunicar os autores. O negócio é baixo nível, pessoal. O negócio é baixo nível. Por quê? Porque é o capital mandando. E quando o capital manda, ele está em primeiro lugar. São Paulo, dando exemplo, né? Não só com esse, mas como governador, né? Usando o chat GPT para substituir professor, para substituir professor e produzir aulas e aqueles slides que também, não sei, espero que vocês não tenham mania de dizer que mandar um PPT ou um PowerPoint, né? Porque isso é marca. Você manda um slide, você manda uma apresentação e não um PPT, um PowerPoint que tem dono, que é a Microsoft. Então veja, que isso são desafios. Por exemplo, a regulação, isso é outra querida militante, Flávia Lefebvre, escrevendo que os direitos fundamentais podem estar em risco nos debates sobre a regulação da inteligência artificial. O governo agora lançou um plano de inteligência artificial para o bem de todos, com várias coisas interessantes, e sendo que uma delas, e que para mim é uma das mais importantes, mas não única, é a ideia de que a gente possa avançar numa nuvem soberana brasileira para que a gente não fique colocando os nossos dados nas nuvens da Microsoft, nas nuvens da Google, como estamos fazendo, inclusive orientado pela Secretaria de Educação, que introduz o Google for Education no sistema de educação, que é uma lástima, Foi uma luta nossa contra isso, assim como contra a Prefeitura de Salvador, que também fez a mesma coisa, contra a Prefeitura de Mato São João, que também fez a mesma coisa. Ou seja, vai naturalizando a entrada destas plataformas dentro da educação pública. É o que nós estamos na nossa atual pesquisa, lá no nosso grupo, chamando de colonização da educação pública brasileira. Porque nós estamos sendo colonizados, que toda a produção acadêmica e intelectual nossa, de professores e estudantes, está na mão de empresas americanas, meus colegas e minhas colegas. Isso é inacreditável a gente naturalizar isso. Aliás, não precisa falar mal dos outros, não. A nossa Universidade Federal da Bahia também adotou Microsoft e Google. E nós lançamos, então, antes de Lula ser eleito presidente, um movimento chamado a Carta da Soberania Digital, em que a gente pede fortalecimento, e parece que nesta meta são 23 bilhões até 2028 para avançar na inteligência artificial. Então vejam que esse
esse debate é um debate em que existe possibilidade. Isso é um artigo feito pelo Morozov, Evgeny Morozov, muito bom na Fórum, não, no Le Monde Diplomatique desse mês, certo? Trazendo esse sujeito aqui, que eu nunca tinha ouvido falar, mas é o Warren Broden, que desde os anos 50 já pensava numa outra inteligência artificial. E aí isso aqui vale para nós como um todo, porque o debate que ele traz nesse artigo é sair do aumentar o humano. Por que a ideia de aumentar o humano? Aumentar o humano é o seguinte: o que eu conseguia fazer de uma forma, com a tecnologia eu faço muito mais rapidamente. Então eu aumento a minha possibilidade de resolver. Observem que então isso está diretamente associado a uma palavra que é novidade para nós na educação, mas já está presente, que é produtividade. E aí ele diz, em vez de aumentar o humano, a gente precisava de uma inteligência artificial para melhorar o humano. E isso, obviamente, nos traz, e com isso vou encerrando, e vou tentar fazer em 3 minutinhos, para não alongar, uma disputa pela concepção de educação. Claro. Ou seja, falamos sobre plataformas, falamos sobre inteligência artificial, dissemos que tudo isso tem uma dimensão política fundamental e que, em última instância, é um debate sobre perspectiva de sociedade que a gente tem, e aí temos que entrar no debate sobre educação. E o primeiro debate fundamental é proibir essas tecnologias na escola, por favor. É o maior equívoco que se pode se fazer. Tem que ter telefone celular, tem que ter computador, tem que ter inteligência artificial, tem que ter tecnologias antigas como lápis, livro, caderno, mas não uma substituindo a outra. Porque se nós não trouxermos essas tecnologias para dentro da sala de aula, elas vão continuar dentro da sala de aula, dentro dos nossos alunos e dentro de nós. E se esse tema não entrar na escola, nós não contribuímos para enfrentar o desafio de construir um modelo de sociedade que a gente quer. Agora, vejam, ao mesmo tempo, nós temos que, como intelectuais públicos, como intelectuais que somos, lideranças acadêmicas e políticas, nós temos também que cobrar das famílias que exerçam também esse papel em casa. Sabemos que muitas famílias nem são famílias, né? A gente sabe disso, mas é muito importante a gente entender isso. Porque senão ficamos correndo como um cachorro correndo atrás do rabo. A gente fica correndo e não vai resolver nada. Então você vê, por exemplo, inteligência artificial. Você recebe uma redação, aí já tem um site chamado Detector de IA, que vai dizer quantos por cento aquele texto foi copiado do ChatGPT. Aí você diz, pronto, resolvi o problema do meu aluno. Coisa nenhuma, porque já existe outro site chamado humanize.in que vai pegar o texto do ChatGPT e vai humanizar. É genial o nome, né? Humanize. Ou seja, ele vai enganar você dizendo que o texto que foi feito pelo ChatGPT não foi feito por inteligência artificial. Ou seja, é uma corrida que a gente não vai ganhar se a gente enfrentar de frente. Então, o que nós dizemos? Nós temos que hackear esse sistema. Ou seja, você tem que entrar no sistema e começar a transformar ele. Então, você tem que trazer o celular e fazer o menino dizer, você não vai usar o celular porque você não quer, e não porque eu proíbo. Porque a gente sabe a luta da droga. Adianta proibir droga? Não adianta. É uma política equivocada. Porque você, quando proíbe, você só chama para o consumo. Não esqueçam que estas empresas fazem e constroem essa tecnologia para nos enganchar. Então nós não estamos, não é uma coisa de vontade, é uma coisa de uma vontade, olha a Marta Periano aí, que nos foi posta dentro de nós. Então tem que incorporar. Por exemplo, eu fui perguntar o que é a PLB, eu não conheço a PLB.
Aí perguntei a 3 inteligências artificiais. Vieram 3 respostas diferentes. Então, aí, 3 respostas diferentes. Aí eu vou mostrar para meus alunos e para os meus colegas para ver qual é a que ficou melhor respondendo ao que é a PLB. Está certa a data de funcionamento, porque uma delas diz aqui que ela foi criada em 1952, é isso mesmo? Aí, ó, então você está lá, o site da PLB tá bom, ele foi lá e já chupou. Chupou tudo. Então, você vai terminar fazendo isso e já tem muita gente estudando como incorporar, o que fazer, como fazer, mas não é para você, para nós pegarmos essas soluções aqui e copiar, é para a gente experimentar, fazer os alunos terem ideias sobre como é que a gente pode fazer uma redação com o ChatGPT, com o Claude, com o Osso, e depois criticar a redação. Enfim, aquilo que nós fizemos a vida inteira, que é nos virarmos em sala de aula, inventando, construindo, numa perspectiva criativa. Por exemplo, o Mariano Pimentel, que tem livros escritos sobre isso, ele mostra o ChatGPT sendo um coautor, ou seja, vamos fazer com coautoria. E, em outras palavras, voltar a pensar, e com isso eu encerro, nessas tecnologias, como uma perspectiva que a gente vem falando no nosso grupo de pesquisa, que faz 30 anos esse ano, como estruturantes. Elas não são meras ferramentas para auxiliar. Ao contrário, elas entram dentro da escola para transformar o cotidiano da sociedade, para transformar esse nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo ser transformadas por nós. Porque elas são efetivamente tecnologias descritas do contemporâneo. Elas não são ferramentas. Essas tecnologias são tecnologias descritas do contemporâneo. E, obviamente, isso tem que ser debatido. Isso tem que ser debatido o tempo inteiro. E aí eu convido a vocês se inscreverem e virem de 15 a 18 de outubro, na verdade é desde 7, porque a gente vai ter algumas atividades no interior, um grande evento chamado Conexão Escola Mundo, Educação, Ativismo e Soberania Digital. Esse é o endereço para se inscrever. A programação está simplesmente genial. Vai acontecer na Faculdade de Direito, vai acontecer na Faculdade de Educação e no Museu de Arte Moderna. Vamos ter uma pequena peça, o hacker Galileu Galilei. No último dia, vamos fazer um arrastão da soberania digital, de direito até a Faculdade da Educação. No primeiro dia, com o Rui, com o Simpro, com a PLB, com o Simpro e com a PUB, vamos fazer uma homenagem ao Dia do Professor, porque é dia 15 de outubro, e aí já agradeço o apoio que a PLB deu também ao nosso evento. Portanto, esse é um evento em que nós celebramos os 30 anos do nosso grupo de pesquisa. Vamos ter sessão de cinema, várias mesas redondas, gente do País Basco, de Barcelona, de Madrid, da Argentina, do Equador, do Brasil inteiro. Então vai ser um grande evento, foram 116 trabalhos inscritos para serem apresentados, e que seria uma alegria enorme ter todos vocês aqui durante esses 3 dias. É gratuito, claro, é uma inscrição gratuita, certificado, tudo arrumadinho, bonitinho. E o que a gente quer nesse evento? Culminar com mais uma atividade do nosso grupo, fortalecendo estas palavras que estão aí na tela, que são as palavras centrais do que tem que ser educação, e que são elas, efetivamente, que têm que presidir todo o movimento de construção de uma educação soberana, libertadora, para uma sociedade, uma sociedade justa. E, obviamente, quem tem um papel central e fundamental? Nós, professores e professoras, porque somos intelectuais públicos e a gente não pode abrir mão da nossa liderança nas nossas cidades, no nosso estado, no nosso país. Claro que sabemos que a nossa profissão é uma profissão sofrida, é uma profissão difícil, é uma profissão, como o Rui falou, que demanda uma participação ativa para que não venha de cima para baixo a reestruturação do novo ensino médio e outras tantas que venham por aí. Portanto, a gente precisa estar fortalecido e esse fortalecimento seguramente se dá enfrentando todas essas dificuldades. Recebi essa semana um memezinho e vou começar a terminar com ele porque ele é maravilhoso. Professor, a única profissão em que você precisa trabalhar antes de chegar ao trabalho, para que você tenha trabalho para fazer no seu trabalho. Também é a única profissão em que você, depois do trabalho, trabalha corrigindo o trabalho feito durante o
trabalho, pois não teve tempo de fazê-lo no trabalho porque estava trabalhando. Adorei! Adorei! Não precisa dizer que todos se identificaram, né? Mas aí nós vamos ter um pouco mais de trabalho e por isso que eu fico contente de estar aqui. Eu volto de novo, eu volto, porque ele é bom, peraí. Então volto para fotografar. E aí, sem dúvida nenhuma, depois circula, daqui a pouco já está assim. E isso, claro, demanda que nós estejamos o tempo inteiro atentos, politicamente atentos, sindicalizados, atuando, porque o debate sobre educação é um debate técnico, conceitual, mas ele é essencialmente político. Vale para a educação, vale para a inteligência artificial, vale para todos nós que estamos aqui. Obrigado. Desculpa que falei 1 hora.